Bem, nesta fala irei abordar um pouco de mim, para não dizer que eu só falo dos outros. Evidentemente que esse assunto é um assunto inesgotável e o que eu vou falar aqui aborda apenas um aspecto um relance da minha vida pessoal, utilizando isso para abordar outras questões que envolvem a experiência humana como um todo. Eu nasci de uma família que não era nem rica nem pobre. É uma pena, porque se a minha família fosse uma família miserável, eu poderia usar essa condição para me promover como vítima da sociedade, mas nem isso eu posso. Não tenho esse privilégio de poder falar que eu nasci de uma família miserável. Não, lá em casa tinha tudo que era necessário para a gente viver. Eu frequentei escola particulares e pública e tive uma mãe que exigia de mim que eu subisse na vida. E ao mesmo tempo um pai que não estava muito presente no ambiente familiar e vivia a vida em torno de interesses particulares dele. Eles não combinavam, viviam as turras. Tentaram se separar algumas vezes, mas nem isso eles conseguiram. Vivendo, esse era o ambiente familiar em que eu cresci, vivendo num ambiente familiar de muita tensão, de muito desagrado, de muito mau humor. Muito embora não houvesse violência física entre eles, mas havia muita violência física praticada pelos meus pais contra mim e contra os meus irmãos. Talvez eu pudesse até usar esse dado para me promover como vítima, objeto do sadismo, vítima do sadismo e da violência dos meus pais. Mas quando eu vejo o ambiente em torno, meus amigos também cresceram mais ou menos nessa contingência. Atacar, violentar, espancar os filhos era uma prática muito comum, coisa que não se enxerga muito bem nos dias atuais, muito embora essa questão, que eu acho muito importante, não seja abordada habitualmente nos estudos e nas apresentações e nos congressos, sobretudo nos congressos interessados no assunto de psicologia e, em particular, de psicanálise, que é a área onde eu trabalho. Meus pais não tinham muito tempo nenhum,
melhor dizendo, para me ouvir. O que ficava como regra é de que eu deveria ouvi-los. E eles não me ouviam. Evidentemente, não me ouviam em muitos, ou nas questões essenciais das minhas vivências. Eles não tinham a menor condição de escutar o que eu tinha para lhe dizer a respeito do que eu vivia, muito embora vivessem próximo de mim, e não tinham tampouco condições, porque não achavam que as possíveis referências e observação que eu pudesse fazer a respeito do que eu estava vivendo tivesse a menor importância. Então, mas eles já vieram dentro deste padrão. Quer dizer, revelar a experiência íntima não era a norma, não era possível. Isso não tinha a menor permissão, muito menos a experiência vivida por uma criança. O pai e a mãe naquele não tinha tempo, né? O que você quer? Eu quero doce. Bom, isso eles ouviram. Mas falar que eu estava preocupado ou que eu estava chateado, não. Isso era absolutamente inexistente, impraticável na vida familiar. Pai não ouvia criança, né? E criança não podia ser ouvida, mesmo porque a ideia é de que escutar criança era escutar bobagem. Mas o impressionante é que isso não faz parte dos estudos, a não ser de passagem, que são feitos a respeito da experiência humana, da subjetividade da criança, ou até mesmo de um jovem. Quer dizer, tudo aquilo que era vivido no interior da gente, quando criança, era absolutamente infalável. Bom, se não se podia falar, também era porque aquilo não era permitido e porque também não era interessante. Quer dizer, ninguém achava que uma possível revelação daquilo que ele estava sentindo por uma criança pudesse ser ou pudesse ter algum interesse. Então, nesse sentido, e ao longo da vida, eu posso dizer, eu e as crianças, de um desinteresse, uma falta absoluta por aquilo que eu vivia. O que eu vivia não era permitido contar para ninguém, porque não tinha ninguém para escutar e porque aquilo era tido como absolutamente desinteressante, proibido, desinteressante e errado. É possível que algum dia da minha vida, quando criança, eu pudesse ter a vontade anômala, claro, de revelar certas coisas do que eu estava vivendo.
uma preocupação, uma chateação, um receio, etc, etc. Mas isso não era permitido. E nesse sentido, eu não podia confirmar o meu saber diante de ninguém. Aquilo que eu soubesse era sempre um saber suspeito e incerto. Então, eu nasci, quando eu falo eu nasci, eu me refiro também a todas as crianças com as quais eu convivi, né? As crianças com as quais eu convivi tinham um determinado saber absolutamente desinteressante. Então vejam bem, como é que eu vou poder construir um saber se esse saber nunca foi confirmado pelas pessoas que eu enxergavam como dotadas do saber? Quem sabia de tudo era o meu pai e era minha mãe. Eram os adultos, de um modo geral, eles que detinham o saber exclusivamente. O possível saber que eu tivesse, o suposto saber que eu tivesse, era um saber vivido como absolutamente incerto. Era um saber sem garantia. Eu não sabia que eu sabia. Aliás, eu não podia saber que eu sabia, mesmo porque esse saber precisava passar pelo crivo do saber adulto. Bom, alguma coisa eu aprendi, principalmente a lidar com determinadas situações. Por exemplo, eu precisava saber como ir da casa onde morava até a casa do meu tio, ou até a venda do outro lado da rua para comprar coisas para minha mãe e para o meu pai. Esse saber eu adquiri, mas era um saber que não tinha como não saber, porque era um saber visível. O saber sobre o qual eu não tinha a menor condição de saber era um saber sobre esse invisível que eu vivia dentro de mim, na minha intimidade, que era o saber que atravessava, que era o saber com os quais eu convivia 24 horas por dia. Esse saber era um saber absolutamente desprezível a nível dos saberes permitidos que existia na minha época. Saber que o horário da escola começa às 7 horas, isso eu sabia, mesmo porque isso me era contado pela minha mãe o tempo todo. Mas saber o que eu vivia, saber o que se passava comigo, por exemplo, saber o que se passava comigo na ida, na trajetória que eu tinha de ir da minha casa até a escola. Por exemplo, né? E essa experiência que ocorria nesta trajetória
ela era vivida com um sentimento que me acompanhava o tempo todo, seja nessa ida e em outros momentos, mas eu estou me referindo a essa trajetória de ir à escola, que é o sentimento de medo. Todas as vezes que eu saía de casa e ia para a escola, durante a minha infância, e mesmo durante, mais tarde, né, durante a adolescência, havia sempre um sentimento de medo presente o tempo todo na minha vida e em especial nessa trajetória. Eu estou falando dessa trajetória de casa até a escola porque foi escolhida ao acaso, mas podia ser em muitas outras, né? Eu vivi a vida inteira um medo de ir à escola, sem saber. E mesmo que um dia, num ato de heresia ou de transgressão quase absoluto, eu viesse a revelar para minha mãe ou para o meu pai que eu estava com medo de ir à escola, isso era absolutamente tolhido. Eu era atacado por revelar que eu estava com medo de ir à escola, certamente, algo como, você é besta, bobagem, menino, e etc. Ou seja, se eu, por acaso, tivesse coragem de revelar esse medo para uma outra pessoa, ele era imediatamente... Aliás, ele não, porque não é o medo que meus pais eles atacavam a mim, de modo que eu estava proibido de ter medo de ir para a escola. Mas eu tinha medo, porque o medo não desaparece com a proibição dos pais. Ele não pode ser revelado, ele é um sentimento proibido e inaceitável. Então, como é que se convive com um medo que não pode existir? Com um sentimento que está presente o tempo todo, muitas vezes na vida de toda criança e de todo adulto, sem que esse medo pudesse ficar registrado como dado importante da minha vida. Imagine a complexidade dessa vivência, né? Era uma vivência vivida, sentida, mas era uma vivência que não podia ser registrada no meu saber, em absoluto, porque não podia ser registrada no saber dos meus pais, em particular da minha mãe. A minha mãe não queria saber dos meus medos, ela não estava nem um pouco interessada. Na verdade, caso eu revelasse esse medo para ela, ele era imediatamente proibido. Eu era proibido, atacado, agredido por estar sentindo medo. Olha o bolo que isso fazia na minha cabeça. Eu falo na minha cabeça, mas é uma experiência comum a todas as crianças, né? Eu tinha algo dentro de mim que doía, que era sofrido,
que era ruim. Mas eu não podia saber que eu tinha essa vivência. Bom, isso é uma possibilidade enlouquecedora. Por isso é que a gente pode perguntar com frequência, não é? Por que que as crianças não se tornam loucas, não enlouquecem? Se a gente puder dizer, a gente diria assim: a quantidade de crianças enlouquecidas ou neurotizadas, vamos falar nessa linguagem, é pouco diante da loucura dentro da qual a gente era obrigado a viver. Não tinha coisa mais verdadeira dentro de mim, e eu estou falando apenas do sentimento de medo. Tem muitos outros sentimentos que envolvem a experiência humana que não, medo, claro, né? Eu estou apenas apontando um tipo de sentimento em torno do qual nós passamos, e todas as crianças, por vivências enlouquecedoras. Isso é de enlouquecer. Imagina o exemplo de uma criança que diz assim: olha, eu estou com essa mancha aqui no meu braço. E a mãe diz assim, ou o adulto diz assim: isso não existe não, menino. Para com isso. Mas eu estou vendo. Não, você está doido. E eu estou fazendo uma comparação com uma experiência visível, né? Porque o medo é um elemento invisível, é uma experiência invisível, mas é uma experiência de uma importância crucial na vida de todo humano, de toda criança, de todo ser humano, claro, né? Mas tudo isso que eu estou falando é, na verdade, apenas um trecho mínimo da complexidade que envolve a experiência humana, a vida humana, né? E o que eu não vejo, me corrijam, se souber, é que ninguém fala disso. Ninguém aborda, como eu disse no outro vídeo, a respeito da questão da vagina. Ninguém fala da vagina, mas como? Não, escuta, eu não estou fazendo propaganda da vagina e não dizendo que a gente devia falar. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que é um assunto que não passa pelo estudo das pessoas que concentram seu interesse para examinar a experiência humana. E eu falo em particular dos psicanalistas. Os congressos de psicanálise, pelo menos aqueles que eu tenho oportunidade de assistir por internet, é brincadeira. É brincadeira. O cara fala, todas as pessoas, todos os psicanalistas que eu ouvi falar, falam de coisas que estão completamente distantes da experiência humana imediata. Eles não falam de gente, eles falam de teoria, de ideias. Quer dizer, eu não vi, mas gostaria de escutar
coisas diferentes nessas falas que supostamente abordam o ser humano. Filosofia, textos de filosofia, então nem pensar. Mas, como é um assunto muito extenso e muito complexo, a gente vai ficando por aqui, mas com a promessa de tocar nessas questões que são do interesse humano mais de perto, nessas lives ou nesses vídeos que eu estou fazendo. Muito obrigado pela escuta e até a próxima. Meu nome é Amaury Oliveira Tavares.